Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Otaiano, aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo, então sejam muito bem-vindos. Lembra de se inscrever no canal, comentar, interagir comigo nas redes sociais e conforme prometido, 7 horas da manhã de segunda-feira, você já acompanha esse resumo da semana 23 de governo para você ir escutando aí dentro do seu carro ou dentro de casa e ficar ligado no que está acontecendo com uma outra visão. Desenrola Brasil. Esse é o primeiro tema e é o programa que o governo está lançando junto com a Federação dos Bancos Brasileiros para apoiar as pessoas a diminuírem o seu grau de endividamento ou se tornarem adimplentes. Parece muito bacana. E principalmente quando a gente olha que pessoas que estão com dívidas muitas vezes têm aí acesso ao crédito diminuído, imaginar que essas pessoas vão poder se organizar financeiramente é muito bom. Rafael, mas qual é o problema então? Não dá só para falar que é bom e parabéns para o governo? Pessoal, não. No fundo, essa também é uma medida populista. É um aceno às pessoas que estão endividadas de que o governo paizão estará ali para ajudá-las. Em algumas faixas, inclusive, o Tesouro Nacional vai garantir essas dívidas. Ou seja, se as pessoas não pagarem, os bancos vão receber do Tesouro. Então a minha pergunta é a seguinte: esse programa é realmente para as pessoas ou é para os bancos também, que estão com alto grau de inadimplência e para não terem prejuízo estão colocando o governo no meio de um negócio que até então era um negócio entre particulares? Você não vai ver ninguém falando dessa forma, mas é verdade, a gente tem que lembrar que os bancos também têm os seus interesses e tratam com o governo muito mais do seu olhar de lucro das próprias empresas, dos próprios bancos, do que efetivamente a ajuda às pessoas, né? Ah, Rafael, mas tem uma faixa ali de até R$ 100 que os bancos vão ter que perdoar as dívidas. Sim, e são 1,5 milhão de pessoas ali, mas ao mesmo tempo tem outras 50 milhões de pessoas que devem até 2 salários mínimos, R$ 2.640. E essas pessoas, elas vão pagar as suas dívidas com taxas de até 2% ao mês, o que é excelente, porque se você for imaginar, agora que a taxa de juros está caindo e as pessoas vão renegociar a dívida pagando para frente, então assim, é como se os bancos também tivessem aí gerando uma receita daquilo que muitas vezes eles não iam nem receber, ou seja, eles estão transformando um prejuízo possível numa receita possível, né? Então olha só como é que no final das contas os bancões do Brasil vão ficar felizes, mas isso é porque o Lula é o pai dos pobres, né? Mas pessoal, eu brinco dessa forma, mas é só para vocês perceberem que a iniciativa privada também tem os seus interesses. E se um governo não tiver clareza, muitas vezes ele vai ter iniciativas populistas vendendo para as pessoas de que ele está preocupado com elas, mas na verdade ele está usando toda a sua influência para ajudar os seus amigos, né? E não vamos esquecer que a gente sabe, no meio aí do sistema bancário, tem muita gente apoiadora do Lula, né? Sempre ganharam muito dinheiro com ele, até porque banco vive de empréstimo, e quem pega dinheiro emprestado, na maioria das vezes, é quem tem uma renda menor, é quem precisa fazer as suas compras, quem precisa fazer as suas coisas de longo prazo, né? Então o trabalhador acaba sendo o maior tomador, vamos dizer assim, de empréstimos em geral, né? Seja para sua reforma, seja para uma compra de uma casa nova, enfim. Então fica aí a minha reflexão para vocês também poderem avaliar o quanto bom isso é. Próximo tema: concessão de TV e rádio a um partido. E chuta que partido é esse? O próprio PT. Pessoal, essa pessoa vai falar assim: Rafael, mas nada a ver, não tem impedimento legal nenhum, o próprio PT já falou isso, na lei não fala nada. Não fala nada, realmente. Agora, o que me causa espanto é isso ter acontecido logo depois da vinda do Maduro, que é um ditador na Venezuela, vinda dele ao Brasil. Porque fica muito a semelhança, e aí eu não sei se vocês sabem, mas na Venezuela, não só existem os canais estatais que ficam ali promovendo o governo o tempo todo, uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, né, com aquela coisa da ideologia batendo na cabeça das pessoas, como também existem até desenhos, né? Tem um desenho que o Godzilla é substituído pelo Madurozilla. Então assim, a ideia de endeusar, né, de transformar em herói essa figura, né, que é um ditador, ela é consistente, né? E aquilo fica batendo na cabeça das pessoas e confundindo as pessoas, mostrando realizações nenhuma, né? Simplesmente ele massificando a narrativa na cabeça das pessoas. Enquanto isso, tem 6, 8 milhões de pessoas que saíram do país. Minha pergunta é: o que o PT vai querer fazer com isso? Né? Aí o PT falou assim: não, mas os outros canais também podem ter.
Beleza, aí vem a minha grande pergunta. Você acha que alguém que paga R$ 5.000 para ir numa festa do PT, porque apoia o PT, ou esses bancões que acabaram de ter uma medida dessa do Desenrola Brasil, que vai ajudar eles a transformar um prejuízo em lucro, como é que vocês acham que eles vão apoiar o presidente ou apoiar o PT? Isso eu estou dizendo apoiar, né? Poderia ser muito bem uma contrapartida amigável, para não dizer qualquer outra palavra. Simples, eles vão apoiar o canal do PT. Eles vão apoiar um canal de TV ligado ao próprio governante. Pessoal, tá muito claro. É como se também o presidente da República tivesse uma empresa e prestasse serviço para o próprio governo. A diferença é que o serviço que ele está prestando é outro. Vocês conseguem enxergar isso, ter clareza disso? É importante ter essa clareza, porque para mim isso parece uma facilitação a possibilidades de corrupção legalizada, institucionalizada. Não, não é corrupção, nós estamos vendendo um serviço. Ah, qual serviço você está vendendo? Publicidade. Publicidade na TV. Ah, legal, bacana. Mas por que você está apoiando a TV? Não, porque nós somos apoiadores do governo também. Ah, porque você é apoiador do governo? Interessante. Mas você tem algum pleito no governo? Tem alguma demanda? Tem alguma articulação política do seu interesse? Vocês conseguem ver como é que isso vai acontecer? É muito ruim, como a gente já sabe, né? Uma das metodologias do PT é do campeões nacionais. Então ele tem aqueles que se escolhem ali. E como você já tem visto agora, com cassação de deputado e tudo mais, é o seguinte, aos amigos tudo, né? E aos inimigos o rigor da lei. Né? Então, assim, vejam como é que isso está acontecendo. Eu acho que é muito ruim, não gosto dessa ideia de um canal de TV para um partido político, acho que é péssimo e acho que, inclusive, isso vai permitir outras coisas que, no final das contas, a própria lei proíbe. Isso é aquele negócio, né? Quando você fantasia e transforma aquilo em algo que parece ser tudo bem, vai saber, né? Enfim, eu tenho muito receio com relação a isso, então fica aqui meu alerta e a minha reflexão para cada um de vocês fazer também. Vamos para o próximo tema. Deltan Dallagnol, deputado federal cassado duplamente. Por que duplamente? O TSE cassou o seu mandato e aí, na sequência, a mesa diretora da Câmara foi lá, avaliou e, blum, carimbou a cassação dele, né? Eu acho até que o próprio Deltan esperava algo diferente, mas não. E a frase que vem na memória é que o sistema é Flórida. Falei Flórida para não falar nenhum palavrão aqui, mas vocês já sabem, essa é uma frase do Tropa de Elite, o filme, onde realmente mostra que o sistema tá todo conectado e se você acha que tem alguém ali que é bonzinho, santo, esquece, meu amigo. Quem tá ali para ficar ali e vai fazer de tudo para tirar aqueles que de alguma forma atrapalhem essa estrutura como ela tá posta. Então, assim, votem muito bem, escolham muito bem seus candidatos, apoiem muito bem pessoas de bem, porque veja, com tudo isso, ainda assim, se o cara chegar lá achando que vai chegar, bateu e fez e vai mudar tudo, olha aí o que aconteceu com o Deltan. Então a gente precisa de pessoas muito inteligentes, muito articuladas, muito estrategistas para entrar na política e a gente conseguir fazer a diferença. Porque do jeito que está aí hoje, você colocar qualquer pessoa lá só boazinha, ingênua, vai ser atropelada. Não vai ser diferente do Deltan, não. Lamento dizer isso, pessoal. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Incentivo à indústria de veículos. Por que é incentivo à indústria de veículos, né? O próximo tema. O pessoal fala que é incentivo ao carro popular. De novo, o governo quer que as pessoas acessem o seu carro, que o pobre possa comprar o seu carro. Mas, pessoal, um carro popular hoje custa 70, 80, 100 mil reais. 10 mil reais a menos não vai transformar esse carro em popular. Uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.320 reais não tem a menor condição de colocar isso de pé. Então eu coloquei aqui incentivo à indústria, porque assim como os bancões no Desenrola Brasil, o que as pessoas não estão percebendo é que a indústria automobilística tem vendido menos veículos. Por quê? Porque as pessoas estão endividadas ou porque as pessoas têm outras prioridades. Então, como ajudar a indústria? Simples. Eu diminuo os impostos, os carros ficarem mais baratos e aí as pessoas poderem vender e trocar o seu carro. Mas, na verdade, quando as pessoas fazem isso também, elas fazem isso através de consórcios, elas fazem isso através de empréstimos e, naturalmente, elas se mantêm endividadas. Então, assim, veja que o governo, ao mesmo tempo que ele quer ajudar as pessoas a pagar as suas contas, ele quer ajudar as pessoas a fazerem mais compras, e compras de itens que seriam itens de luxo, no caso, como um carro, porque hoje 80 mil reais, meus amigos, é praticamente um item de luxo. Não estamos falando de uma coisa acessível para dentro de casa, e nem uma coisa necessária, porque muitas vezes as pessoas podiam utilizar o transporte público. Agora, aí vem a sequência, só para vocês terem ideia como que eu falo que isso é muito estranho. Para poder pagar essa conta,
né, que o governo vai deixar de arrecadar no incentivo para compra de veículos, ônibus e caminhões, o governo vai antecipar a reoneração do diesel. Olha que lindo, pessoal. E aí, quando você olha para isso, o diesel aumentando, aumenta também o custo do frete. Se aumenta o custo do frete, aumenta o custo do transporte público e do transporte de cargas. Ok? Quando eu falo cargas, eu falo alimentos, porque 70% das cargas do Brasil, tudo que você imaginar que está em shopping, está em supermercado, roda sobre o rodoviário. Então veja, se vai aumentar o custo de frete, bem provavelmente vai aumentar o custo dos produtos na prateleira. Então aquela pessoa que não pretende comprar um carro, aquela pessoa que não quer ter o seu carro próprio, ainda assim pagará por esse benefício de outras pessoas quando ela comprar um alimento ou um produto que terá o seu frete encarecido. Você consegue ver como é que isso é bizarro, pessoal? É bizarro porque se o governo quisesse efetivamente ajudar os pobres, ele estaria pensando o seguinte: olha, como é que eu diminuo a taxa de juros do meu país? Como é que eu diminuo o custo dos produtos do meu país? Como é que eu posso reduzir os meus gastos governo para que eu possa também transferir isso em redução de impostos para as pessoas? Porque no final das contas, os impostos servem para pagar os gastos de governo. Concorda? Ou os investimentos, como o governo costuma falar, né? Inclusive a folha de pessoal. Então veja, se o governo fosse mais leve, sobraria mais dinheiro para esse tipo de coisa. Mas não são as reformas estruturantes, não são os programas edificantes, não é nada disso. Não é a educação que o governo quer fazer. E aí você pode falar assim: Rafael, mas o programa lá de dívidas, o governo vai lançar um programa de educação financeira. Pessoal, se eles quisessem realmente ensinar isso, por que eles não colocavam educação financeira nas escolas, nas universidades, para as pessoas começarem a aprender isso desde cedo? Porque só aquele cara que está endividado, vocês têm noção disso? É mais uma forma de manter contato e manipulação com relação a essas pessoas. Eu não vejo isso com os bons olhos e, de novo, tanto essa parte de incentivo para comprar veículo popular, como também a parte do Desenrola Brasil, para mim, são acenos para a iniciativa privada, para ajudar, vamos dizer assim, duas indústrias diferentes, a indústria financeira e a indústria automobilística. De resto, eu não vejo benefício para as pessoas aí não, sendo muito franco para vocês. Ainda que dê um agrado inicial, é aquela cenourinha, sabe, que o burrinho vai atrás, mas no final das contas, o governo está ajudando é o cara que está montado em cima do cavalo, viu? Eu vejo dessa forma. Governo tem lado e pacificar. Essa foi a declaração do presidente Lula quando num determinado local que ele estava, governo tem lado e o governo está do lado dos pobres e tal, e não sei o quê. E depois também tem batido muito, né, no agro brasileiro. Aí minha pergunta é a seguinte: veio com a ideia de uma frente ampla, de unificar o Brasil, de pacificar o Brasil, mas está batendo no agro. E agora se diz governo dos pobres, mas ao mesmo tempo faz esse monte de política pública que, apesar do aceno ao pobre, mantém a pessoa pobre sobre uma égide de dívidas ou dependência direta do Estado. Será que ele realmente está querendo ajudar as pessoas? Será que ele realmente vai conseguir a pacificação? Olha, sendo muito franco para vocês, eu acho que isso só vai aumentar o estalo do chicote no nosso Brasil, porque as pessoas vão ficar bastante revoltadas quando o custo de vida aumentar, né? Então, assim, eu, de novo, acho que vai ser difícil esse governo conseguir passar algumas coisas se continuar nessa briga, continuar nessa fala de um certo agressivo, um pouco de revanchismo, né? Acho que vai ser muito difícil. E tanto acho difícil que, vejam aí o próximo tema, impeachment já? Por que impeachment já? Porque já tem protocolado pedido de impeachment do presidente Lula, cerca de 50 assinaturas de deputados, e o mais interessante, tem deputados que fazem parte da base do governo. O que significa isso? São deputados de partidos que hoje ocupam ministérios do governo Lula. Então, assim, nem dentro da própria base aliada do governo existe um consenso de que o governo está indo bem. Ao contrário, existem reais opositores ali por dentro, já querendo, vamos dizer assim, comendo ali a carcaça do governo para o governo ruir. Agora, por que estão fazendo isso? Né? Será porque são inimigos? Será que por não são pessoas fiéis? Ou será que realmente já começaram os próprios parlamentares a perceber que está indo de mal a pior e o que é essencial para o Brasil não está sendo feito? Essa é a pergunta que merece ser respondida, né? Então, assim, pra vocês verem, né? 6 meses, né? E aí, para fechar o último tema aqui, Foro de São Paulo em Brasília. Isso mesmo. Está marcado para o final de junho, início de julho, uma reunião do Foro de São Paulo. Sabe aquele Foro de São Paulo que nas eleições
Os ministros disseram que não podia ser falado sobre isso, que isso não existia, que o PT negava de todas as formas. Pois é, o Foro de São Paulo ele existe e ele vai se reunir em Brasília. Coincidentemente, depois da vinda do Maduro, que é um ditador, agora nessa vinda do Foro de São Paulo vem inclusive Daniel Ortega, que é o ditador da Nicarágua, aquele mesmo que está perseguindo cristãos, aquele mesmo que agora resolveu estatizar empresas, resolveu estatizar imóveis, né? Então assim, vejam que o núcleo de pessoas que se relaciona com Lula é exatamente aquelas pessoas às quais se citava nas eleições do ano passado, mas que foram proibidos pela justiça de ser ditos isso. Não é um tanto estranho? Realmente eu acho estranho, porque se fosse essa a realidade, então agora, o que está acontecendo agora? Só agora ele está sendo amigo dessas pessoas? Agora ele está trazendo todo mundo? Pessoal, por favor, né? Não sejam tão ingênuos assim, nós não podemos ser tão bobos de achar que isso não está acontecendo. Todo esse movimento de integração da América Latina com países que estão de esquerda e que estão passando perrengue aí na parte financeira, toda essa parte de integração da América Latina com ditadores. Pessoal, eu tenho de novo muito alerta com relação a tudo isso. E se você conecta isso com a ideia de ter um canal de TV, com medidas populistas, cara, vai por mim. Tem alguma coisa estranha sendo montada aí e eu prefiro ficar precavido e atento e vigilante do que realmente achar que, não, agora tudo vai ficar em paz. Eu realmente tenho meus receios aí, por isso que eu tenho compartilhado com vocês esse conteúdo. E eu fecho esse tweet com: é agora que melhora? É agora que melhora nada, meus amigos. Eu acho que é agora que a gente vai começar a ver um pouco mais das reais intenções. Porque se da vinda do Maduro o PT já está pedindo canal de TV, a hora que vier agora Daniel Ortega, a hora que vier Maduro, reunir essa galera toda, olha, do mesmo jeito que quando pessoas boas se reúnem, elas se conectam com Deus, quando pessoas do mal se reúnem, você já sabe com quem elas se conectam, né? Então eu fico por aqui. Essa é a semana 23. Lembra de compartilhar esse conteúdo, principalmente você que já é uma pessoa mais velha e experiente, tá aqui no canal comigo, quero te agradecer e vamos tentar levar essa mensagem para a galera mais jovem, porque eu percebo que os mais jovens não só não têm noção do que está acontecendo, como tem até um certo desinteresse. Então talvez, quem saiba, uma nova pessoa falando isso para eles, a gente possa abrir a cabeça de muita gente. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima.